Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo. Seja muito bem-vindo. Que bom te encontrar novamente aqui. Você que me acompanha pelas redes sociais, você que me acompanha no YouTube, no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo. Você que está em outras plataformas também, você que me acompanha pelo rádio, onde quer que você esteja, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Louva a Deus por poder contar com você aí do outro lado. É sempre muito importante ter a sua companhia. Nós estamos estudando juntos a Bíblia. Pedido que eu faço geralmente aqui para você curtir e comentar e compartilhar com outras pessoas. O seu compartilhamento é sempre muito importante. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos seguir o nosso estudo que estamos fazendo na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Estamos no capítulo 4, começamos agora no último estudo e hoje nós vamos seguir. Ainda estamos no primeiro versículo que diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério dos mistérios de Deus. Paulo está falando aqui sobre o papel do ministro. Quem é o ministro de Deus? O ministro de Cristo. Existia um problema muito sério na igreja de Corinto. As pessoas estavam venerando homens, estavam se tornando seguidores dos homens. Na verdade, homens de Deus, mas não é esse o propósito, não é? Não é seguir o ministro, seguir o líder, é seguir a Deus, é seguir ao nosso Deus. E Paulo aqui no primeiro versículo, Paulo está abordando, não é? Ele fala sobre o obreiro, não é? O obreiro, ele nada mais é do que um escravo sentenciado à morte. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A gente lê a palavra ministro e normalmente vem à nossa mente aqueles ministros do governo. Quando um governo é eleito, ele escolhe os seus ministros, que passam a fazer parte do primeiro escalão do governo, as maiores autoridades. Uma vez eu vi um ministro de Estado chegar num local e é uma coisa absurda, né? Quando vai chegar um ministro de Estado, chega vários carros pretos, blindados, com giroflex, com segurança, e aquele homem desce de dentro daquele carro com toda a pompa, com toda a autoridade, porque ali estava um ministro de Estado. Essa é a ideia que nós temos da palavra ministro. Alguém que compõe um alto escalão, não é? O ministro é uma pessoa que ocupa uma alta posição política, de grande projeção de liderança. Nós olharmos até no campo religioso, a palavra ministro diz aqueles que exercem funções na igreja local. Mas a palavra usada por Paulo aqui para definir o ministro, a palavra que Paulo usa aqui, é totalmente contrária, até mesmo dos ministros hoje. Eu vejo muitos líderes religiosos hoje, eu sou ministro do Evangelho, como se fosse um grau de pompa, não é? Parece grande. Paulo usa a palavra grega aqui chamada, a palavra grega usada por Paulo é a palavra huperetes. Essa palavra, ela significa remador de galés. Sabe o que Paulo está dizendo aqui que o ministro de Cristo é? Remador de galés eram aqueles escravos que iam nos porões dos navios, eram escravos sentenciados à morte, que ficavam com os seus pés amarrados em correntes, sendo forçados a remar embaixo no porão do navio. Você já deve ter visto isso em filme. Aqueles remadores escravos lá no porão do navio, e a função deles era remar até a exaustão e até mesmo a morte, sob pena de serem chicoteados e até mortos. Esse é a palavra que Paulo usa para descrever ministros de Cristo.
E é isso, Paulo usa uma palavra tão forte assim para dizer que ele é a classe mais baixa de servo. Os ministros são meros servos de Cristo. Eu leio isso aqui, eu fico imaginando aqueles homens hoje que você vê aí, eu vejo na televisão, na internet, que chegam na porta das igrejas com seus carrões importados, com seus relógios de ouro, que tem os seus aviões, que o seu senta lá na frente, numa cadeira dourada, no meio de todo mundo, se achando. E eu não estou desrespeitando esses homens, mas apenas descrevendo o que é. Eu fico olhando esses homens e lembrando dessa palavra que Paulo usa aqui para descrevê-los. Paulo diz, eles são um tipo de escravos, ou deveriam ser, o mais simples, o mais humilde. Eles são apenas escravos. Essa palavra é a palavra que Paulo usa para falar dos ministros, dos líderes do Evangelho. Essa palavra só aparece aqui. E é interessante pensar que Paulo vivia isso, não é? Paulo não ostentava, Paulo não tinha vida luxuosa, Paulo apenas servia ao Senhor. Esses homens que Paulo compara aqui eram homens que viviam sob o flagelo da morte. E Paulo diz que o ministro não deve ser colocado num pedestal, como dono de igreja, como capitão de navio, mas deve ser visto como um escravo, um servo, que serve o seu capitão até a morte. Paulo está dizendo para nós não colocarmos holofotes sobre homens, que eles são apenas homens, mas nós precisamos nos considerar como ruperet, ou seja, como escravos, como servos, que não temos opção a não ser servir o nosso Senhor, que obedece ordens do capitão do navio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos, escravos de Cristo. Ele pagou por nós um preço muito alto. Ele pagou o preço de cruz para nos comprar. E nós somos apenas servos dele. Estamos servindo. Nós não estamos aqui nesse mundo para ostentar. É triste hoje ver, e as redes sociais mostram isso, e muitas pessoas seguindo esses homens, que em nome de Deus estão ostentando suas vidas luxuosas, estão fazendo coisas que muitas vezes envergonham até o Evangelho, e se dizendo, eu sou ministro do Evangelho. A Bíblia fala muito diferente disso. Que Deus nos ajude a buscar a palavra na simplicidade dela e servir ao Senhor para honrar e glorificar o nome dele. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar mais uma vez e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.